Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui nós falamos sobre teologia, sobre Bíblia, religião, respondemos perguntas, analisamos vídeos e eu quero agradecer a você que sempre tem compartilhado o nosso conteúdo, você que está inscrito no nosso canal. Se chegou aqui por curiosidade e não é inscrito ainda, se inscreva. Ative os sininhos aí para você receber as notificações e encaminhe esse vídeo também para os seus amigos. Se você tiver interesse em mandar uma pergunta para mim, entre no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, mande a sua pergunta através de um vídeo assim com o celular na horizontal e eu vou responder você aqui no canal, tá bom? Assiste esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai ser bom para você. Olá, pastor. Eu estudando aqui o livro de Apocalipse, no capítulo 9, é claro que eu já tinha lido, mas me deparei novamente com a questão dos gafanhotos, né? Gafanhotos que têm aí corpo como corpo de cavalo, caudas como se fossem caudas de escorpiões, tendo aí um ferrão na ponta, rosto como se fosse rosto de homens, dentes de leão e cabelo de mulher. O que realmente significa essa visão que João teve desses gafanhotos estranhos? Valeu, pastor. Estou no aguardo. Fala sério, pastor. Este é um assunto muitíssimo interessante. Eu até gostaria de convidar você a entrar em uma playlist aqui do meu canal chamada Apocalipse Decifrado. Nessa playlist, eu, pastor Michelson Borges, o pastor Adriano Cecílio e o pastor Sérgio Monteiro, nós dialogamos sobre o Apocalipse. E nós cobrimos todo o Apocalipse em uma série que nós fizemos com vários capítulos. Nós então fomos destrinchando o livro de Apocalipse, parte por parte, e você pode assistir ao capítulo em que nós falamos exatamente sobre o capítulo 9 de Apocalipse. Essa é uma pergunta muito interessante. Que figuras são essas? Olha, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, então os elementos que vão aparecer aqui são elementos que têm a sua simbologia, que têm os seus significados. Você não precisa ficar assustado, mas são realmente imagens muito, muito chocantes. A imagística do livro de Apocalipse ela é muito forte. Então, vamos ler o capítulo 9 do livro de Apocalipse, a partir do verso 1, que diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Aqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos, aí vem a parte bem interessante, era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas coroas, né? Semelhante a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e os ruídos de suas asas eram como ruídos de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E esse aqui é um tempo profético. E tinham sobre si um anjo do abismo, em hebreu, o seu nome é Abaddon, e em grego, Apolion. Bom, que negócio é esse, pastor? Que animais malucos são esses aí? Parece gafanhoto, mas com rosto de homem, com dente de leão, com a couraça, com coroa na cabeça, cabelo de mulher, a cauda como de escorpião. Na realidade não é nem um gafanhoto, né? Porque
se você montar direitinho a partir dessas características que eu estou dando aqui, forma qualquer bicho, menos um gafanhoto. Mas a Bíblia, ela traz essa... Talvez o que João tenha visto foi o que mais se aproximou do gafanhoto, né? Mas era um gafanhoto, vamos dizer assim, transgênico, né? Geneticamente modificado. É um gafanhoto com cauda de escorpião, com cabelo de mulher, com rosto de homem, com dente de leão, tinha couraça. Negócio assim assustador. E eu não queria encontrar um animal desse na minha frente. Mas já aproveito para fazer uma recomendação de leitura. Esse material aqui, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, do Mervyn Maxwell. Tá? Esse é um material extremamente relevante. Esse é um livro da Casa Publicadora Brasileira, você pode adquirir, tá certo? E aqui ele vai trabalhando capítulo por capítulo. Quando chega aqui na página 246, você vai ter uma análise. Eu não vou ler tudo, eu vou ser objetivo nesse vídeo, até para deixar também na curiosidade para você poder ler esse material, porque é realmente impressionante. Tá? É impressionante. E aqui nós temos na página 246 o seguinte. Observando atentamente a assombrosa escuridão, o apóstolo foi surpreendido por um enxame de gafanhotos voadores. Não se tratava de insetos comuns, pois esses gafanhotos pareciam ter rostos de homens, carregavam coroas de ouro sobre as suas cabeças, enquanto estas eram cobertas de cabelos como cabelos de mulher. Eles apareceram em uma cena agressivamente, com um aspecto semelhante a de cavalos preparados para uma peleja, para uma guerra. Os gafanhotos comuns, eles não ferroam. Estes, porém, ferroavam com a cauda, pois a sua cauda era como de escorpião, não é? A sua picada costumava ser muito dolorosa, mas geralmente não é fatal. Foram instruídos a atormentar as pessoas, com a notável exceção daqueles que haviam recebido o selo de Deus. Gafanhotos comuns morrem rapidamente sem alimentos, mas, embora esses gafanhotos, à semelhança dos de Joel, tivessem dentes como de leão, aparentemente lhes foi proibido comer qualquer coisa durante 5 meses. De modo semelhante aos gafanhotos, esses insetos assombrosos mantinham sobre si um rei, que no caso é Apolion, o anjo do abismo, ou Abaddon, do hebraico. Não é? E aqui a gente já vê que essa figura, né, o Abaddon, Apolion, é a figura do mal, né, Satanás. Não cessou aí a visão de João, não é? Porque aí você vai ter uma sexta trombeta que traz muitas similaridades. E aí existem algumas interpretações sugestivas. Eu vou me eximir de repassar todas elas, eu vou apenas dizer. Tá? Nós temos uma interpretação que ela é mais preterista, e ela aplica tudo para o passado, e aí vai dizer que essa invasão do Império Romano pelos exércitos do Império Partiano, e aí tem uma visão assim meio... que não é a visão nossa como adventistas do sétimo dia, que somos historicistas. Tá? E aí você tem uma visão futurista, que foi trazida pelo renomado Francisco Ribeira, um jesuíta, e ele vai ter essa visão de que tudo está aí para o futuro. E aí nós temos uma visão mais historicista, que é a que nós entendemos ser a mais coerente. E aqui o texto, na página 248, diz assim: entretanto, muitos expositores cristãos, inclusive Martinho Lutero, o grande reformador, Joseph Mead, o professor da Universidade de Cambridge, que auxiliou no ressurgimento do premilenialismo, e também Sir Isaac Newton, o famoso cientista, eles têm visto na quinta e na sexta trombeta, o surgimento e o progresso do islamismo. E nós, como adventistas, nós temos essa interpretação. Nós entendemos que, de fato, a quinta e a sexta trombeta, elas dizem respeito... Vocês vão perceber como o próprio livro aqui trabalha, que os animais que aparecem na quinta trombeta também são repetidos na sexta trombeta, com pouquíssimas diferenças. Você vai perceber que está tratando ainda do mesmo assunto.
E no exame mais detido, aqui ele diz o seguinte: examinemos com mais cuidado a quinta e a sexta trombetas. Observamos inicialmente as notáveis semelhanças existentes entre ambas. Tanto uma quanto a outra aparece um grande número de criaturas, nos casos aí são estes gafanhotos, né? Nas quais se observam caudas especializadas ali de escorpião. E eles vão perseguir ali por um período de tempo, no caso 5 meses, e hora, e dia, e mês, e ano. E nos dois casos o surgimento ocorre em lugares específicos, o poço do abismo, as margens do rio Eufrates. Então, a visão que a igreja mantém é de que, de fato, estes animais aqui, estas trombetas, são uma representação, de fato, do Império Islâmico, tá? O Império Islâmico. E aí vai ter todo... É porque são muitas páginas de material, de conteúdo, onde ele vai trabalhar toda essa questão, inclusive a questão do selamento que acontece aqui, porque, ora, se a quinta trombeta é algo que está no passado, como é que a gente pode entender este selo aqui sendo aplicado lá no passado? O doutor Albert Traer, acho que Albert Traer é o nome dele, ele trabalha alguma coisa nesse sentido. A tese de mestrado do meu pai também vai nessa linha, mostrando, e aqui nesse livro você vai perceber de maneira muito interessante, quando o Maomé ele começa a atacar, de certa forma, aqueles que observavam os mandamentos de Deus, aqueles cristãos que foram, né, que preferiam obedecer à vontade de Deus, eles não foram perseguidos. Em algum momento ali, eles foram até protegidos. Sobre isso que eu acabei de falar, eu queria inclusive ler na página 252, está até marcado aqui no meu livro, olha o que diz. Maomé requeria definidamente a guerra santa. Por ela é que se conquistaram vastos territórios novos e foram providenciadas abundantes riquezas novas como despojo. Enganar-nos-íamos, entretanto, se imaginássemos que ele forçou os judeus e cristãos a escolher entre Alá e a espada. Maomé admirava judeus e cristãos. Olha que coisa interessante. Considerando que eram, tanto quanto ele, adoradores de Alá, o verdadeiro Deus de Abraão e Jesus. Pelo fato de eles crerem no Antigo Testamento, ele os respeitava como o povo do livro. Era assim, olha que interessante como Maomé respeitava. A moderna hostilidade árabe contra os judeus apoia-se no antissemitismo nazista e no militarismo de Israel e contraria fortemente a tradição islâmica. Indubitavelmente, um grande número de judeus e cristãos foram mortos durante o andamento de muitas guerras santas. Não se tem dúvidas quanto a isso. Todos eles, porém, foram mortos como inimigos comuns e não meramente em virtude de suas crenças. Então, eram guerras de povos contra povos, nação contra nação ali, mas não era necessariamente pela sua crença. Vou te matar porque você acredita no sábado, vou te matar porque você é judeu. Não. Uma vez que a paz era restaurada, era-lhes permitido continuar na prática de sua fé. Olha que interessante. Para sermos mais exatos, eles eram considerados como cidadãos de segunda classe, aos quais eram proibido, por exemplo, utilizar cavalos para montaria ou possuir armas, e dos quais se exigia pagamento de impostos adicionais e, por vezes, o uso de uma indumentária distinta, né, para diferenciar. Não é? Indiscutivelmente, era-lhes negado o direito de conquistar conversos. Então, eles não poderiam ficar pregando para converter. Aos maometanos, por outro lado, era negado o direito de mudarem de religião. Para garantir tal proibição, o Corão ordena especificamente que os maometanos executem qualquer membro do próprio povo que se converta ao cristianismo. Se eles vos abordarem, tornando-se judeus ou cristãos, capturem-nos e matem-nos, instrui o Alcorão. E aí tem a referência aqui. Ainda sobre essa temática, na página 256, diz assim: nossos gafanhotos simbólicos, que é uma representação do islamismo, foram proibidos de comer qualquer coisa verde. E aí está lá no livro de Apocalipse, na quinta e sexta trombetas. Ou ferir as pessoas que tivessem o selo de Deus. Vimos na página 240, ele dá a referência aqui de que a
A erva verde representa o povo de Deus. Já observamos igualmente que o islamismo garantiu aos judeus e aos cristãos uma boa dose de liberdade, conforme eu acabei de ler, por serem estes o povo do livro. Agora, olha que interessante, notavelmente cristãos guardadores do sábado sobreviveram na Armênia e na Etiópia. Então nós vamos perceber aqui de maneira sugestiva pela leitura que nós fizemos que estes gafanhotos eles representam de fato o Império Islâmico, o surgimento do islamismo e a sua expansão. Este selo ali seria não o selo escatológico que ainda está por vir, mas uma referência a pessoas que observavam os mandamentos de Deus e que, de certa forma, com a perseguição destes gafanhotos, né, desse império que estava surgindo e se expandindo rapidamente, essas pessoas elas não foram perseguidas pela sua religião. E aí, como ele colocou de maneira assim muito interessante, notavelmente cristãos guardadores do sábado sobreviveram na Armênia e também na região da Etiópia. Então ele permitiu, o islamismo não chegava proibindo que você tivesse a sua religião, ele só proibia que você pregasse e que as pessoas se convertessem. Então se uma pessoa saísse do islamismo para ir para o cristianismo, ela seria morta. Mas uma vez conquistado o território, que era o que eles estavam brigando, ele permitia que quem era judeu continuasse sendo judeu, quem era cristão continuasse sendo cristão. E como a gente viu aqui na Armênia e na Etiópia, eles, cristãos ali, guardavam o sábado e permaneceram assim guardando o sábado, foram protegidos, não foram mortos por conta disso. Pessoas que inclusive foram perseguidas e mortas, de acordo com um artigo que eu li do Dr. Albert Dreyer. Ele trabalha essa questão, ele mostrando que na época da Idade Média, esses cristãos que guardavam o sábado, eles eram extremamente perseguidos, mortos. Eles eram colocados como exemplo. E tem várias referências. Eu vou ver se eu consigo esse material. Se eu conseguir, eu vou colocar na descrição no link da descrição aí para você poder ler esse artigo. É muitíssimo interessante. E vem fechar com este outro material aqui, porque mostra que, de fato, esses cristãos, ora perseguidos pela própria Igreja Católica na Idade Média, agora eles são, vamos dizer, não protegidos, né? Mas eles são aliviados, eles não são perseguidos pelo islamismo e mortos por suas crenças. Se houve mortes, não foi necessariamente por suas crenças, pelo que a gente percebe, mas numa luta de territórios. Então a gente percebe ali o selamento, vamos dizer assim, de Apocalipse no capítulo 9, que não é o selamento de Apocalipse 7, que diz respeito ao final da história da Terra, quando houver o selo de Deus e o selo da besta. Não, o Apocalipse 9 não fala do selo da besta, não tem nada a ver com o selo da besta, não tem nada a ver com uma luta entre sábado e domingo, não é o que está acontecendo no capítulo 9, mas é o surgimento e a expansão do Império Islâmico. E, naturalmente, portanto, se a gente está falando do Império Islâmico, o selamento ali exposto não tem que ver com o selamento do capítulo 7, que, de fato, em Apocalipse capítulo 7, está falando do selamento futuro, quando Jesus já estiver realmente voltando. São muitos assuntos. Se a gente for trabalhar de maneira esmiuçada cada um desses tópicos aqui, a gente passaria, enfim, mais de 3 horas só estudando sobre isso. Mas é isso. A quinta e sexta trombeta referem-se, portanto, ao Império Islâmico. Eu espero ter ajudado. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.